Nós tivemos o mês mais chuvoso do ano no município de Itapajé, justamente sendo março, que ainda não completou, né? Nós já temos mais de 190 milímetros, a previsão, a média histórica é de 220, e nós temos aí o mês de fevereiro realmente foi o período que menos choveu, nós não tivemos nem 100 milímetros quando se esperava 124, e isso fez com que o nosso açude João Lira Magalhães, o Ipuzinho, esteja atualmente com uma porcentagem chegando a 70% da sua capacidade. É possível, eu acredito, que nós consigamos, mais uma vez, chegar a sangrar. Eu tenho essa crença e essa esperança que o nosso açude, o João Lira Magalhães, ele vai conseguir, né, atingir a sua cota máxima, né, que é transbordar. Eu acredito, né, pelo desenrolar e pela evolução desse inverno, dificilmente nós não vamos atingir. Se não atingir, ficaríamos muito próximos, né? 95, 90, mas a minha fé é de chegar a 100%, né? A transbordar, exatamente a sangrar. Agora, fico preocupado, né? Porque o número de açudes que estão sangrando em março, né? Final de março, são poucos, né? São poucos, né? Esse ano. O ano passado, né, que tinha Verdade. Um bem maior, e nós não conseguimos ainda atingir. Acho que nós estamos com 5, né, sangrando. Aproximadamente 5 açudes sangrando, e no ano passado estava superando os 20 açudes. É verdade, verdade. 20 e poucos açudes. Então, realmente, nós estamos tendo uma diminuição, né, da precipitação na nossa região. Agora, eu estava vendo essa semana um histórico, viu, sobre as secas, né, no Brasil, e não é só aqui. Rapaz, eu fiquei impressionado. A partir do ano 2000 até o ano 2000, nós tínhamos invernos relativamente regulares. E a partir do ano 2000, nós tivemos exatamente uma mudança, né, que aqui ficava acima da linha, que é exatamente quando o inverno ele é bem positivo, e a partir de 2000 ele ficou abaixo da linha. Isso significa, e a cor também, que era verde, aí passou a ser vermelha. E saiu aí um desses grandes telejornais, não sei se foi na CNN. E isso nos preocupa. A gente fala muito nessa história, né, de sustentabilidade, de aquecimento global. Alguns acreditam, outros não. Mas o certo é que os tempos estão mudando. E nós estamos tendo dificuldades de ter bons invernos. Os bons invernos que nós, né, era costumeiro. Nós falávamos de uma seca, 58, era um ano. Nós tivemos agora 7 anos de seca. Né, terminou agora, recentemente, não sei se foi 2019, né, nós passamos 7 anos com precipitações abaixo, né, da nossa média histórica. Então, isso nos preocupa. Eu acho que é importante que as nossas autoridades, os ministros de meio ambiente, comecem a se preocuparem também, porque o mundo está preocupado. E nós não podemos ficar nesse negacionismo. Mas tá certo que nós vivemos em um sistema, né, de uma Via Láctea aí, de trilhões de estrelas e astros, etc. e tal. Rapaz, mas de certa forma, eu acredito que a própria natureza, ela precisa de uma harmonia, ela precisa de uma manutenção. Você não pode achar que pode destruir ou usar combustíveis fósseis aí de uma maneira exagerada, como o mundo está fazendo, e aqui eu não estou me relacionando, não estou me referindo só ao Brasil, é porque esses países, esses países da Europa, esses países, né, o americano principalmente, eles praticamente enriqueceram destruindo
a sua natureza. E agora, tudo bem, querem que nós mantenhamos a nossa. Agora, por que não recuperar? Por que não, né, revigorar dentro dessa visão, né, que nós falamos aqui, não sei se foi na semana passada, de reflorestamento? Não tem porquê. Você viu a Califórnia no ano passado? Teve uma destruição colossal, um incêndio colossal. Isso já é um reflexo, né, desse aquecimento global, dessa emissão de CO2 estupendo que nós estamos, que o ser humano, não é para um, duas, é para a humanidade toda que precisa se conscientizar. E os reflexos nós estamos vendo aí. Ou, né, esses terremotos, esses maremotos, esses tufões, esses fenômenos climáticos devastadores aparecendo assim de uma maneira muito mais volumosa. Eu vi uma estatística do número de tempestades tropicais, desses acidentes climáticos que tem aí no norte, nos Estados Unidos mesmo. No ano passado, nos 2 últimos anos, a média que era de 2, 3 tempestades, de 2, 3 desses ciclones, tufões, né? etc e tal, tufões, aumentaram para 20, meu amigo. É muita coisa. 4 vezes a média histórica, era 4, 5, e hoje é 20, são 20. Então, a coisa está precisando, né, de uma mudança. E olhe que nós estamos no meio de uma pandemia quando a maioria dos países está parado. A maioria dos países. Logicamente, um ano não seria suficiente, logicamente, para recuperar tudo que foi destruído da natureza dentro de 1, 2 anos. Claro, isso vai ser uma década ou mais, 2 décadas, se todos nós fizéssemos a nossa parte. Para recuperar tudo, né? Para recuperar, para melhorar. Para daqui a 30 anos, os nossos netos colherem um pouco desse usufruto dessa natureza exuberante que nós pegamos há 50 anos atrás. Então, isso é uma maneira de se preocupar com o amanhã. E eu acho que não tem momentos melhor para refletir do que nesse momento que nós estamos passando agora. Eu acho que a natureza está pedindo trégua, está pedindo socorro. E acredito que nós precisamos entender esse recado da natureza. Porque ela não fala, mas ela manda recados. Ela dá, né, demonstrações inequívocas de que o mundo precisa repensar, se ressignificar, né, o futuro da sua existência. Isso é fundamental. E isso já disse, sabe quem? Einstein já dizia isso há 100 anos atrás. Né? Ele já pensava nisso há 100 anos. Mas parece que ninguém conseguiu, né, ter essa visão e está todo mundo aí bem à vontade. Deixa a vida me levar. Desse jeito nós vamos para um canto que não é bom para ninguém. É verdade. E é importante dizer o seguinte, doutor Basto, nós temos um país realmente abençoado. Né? O senhor falou aí de diversas catástrofes que acontecem no mundo inteiro e o Brasil sempre se preservando, sempre distante disso tudo. Nós aqui não temos maremotos, não temos furacões, ciclones, graças a Deus, mas é importante que a gente tenha essa preocupação e isso deveria ser uma preocupação realmente das nossas autoridades já de muito tempo, não é de agora, para que a gente não possa também, algum dia, ver o Brasil passando por essas situações. Porque a gente está vendo aí locais onde não se chovia tanto, a gente está vendo aí grandes inundações por conta de chuvas fortes, a gente está vendo aí cidades, estados que nunca tiveram problema de água e agora estão tendo, passando por secas terríveis. Então isso são sinais que o mundo está dando de que a coisa está mudando. A natureza está nos alertando disso. Está nos alertando. Né? É fundamental. É verdade. Fundamental se repensar.
É verdade. Doutor Bastos, vamos mudar aqui o assunto e nós vamos entrar agora no assunto que realmente é o assunto atual, mas começar com uma grande notícia. A Prefeitura Municipal de Itapajé está fazendo hoje, avançando no processo de imunização contra a Covid-19, está vacinando no sistema drive-thru, aquele que o idoso está indo de carro até um determinado local para poder ser vacinado, e hoje está sendo atendida a população de 70 a 74 anos. São 2 pontos de vacinação, um por trás da Igreja Matriz, ali perto do BNB, em frente ali à Secretaria de Saúde, e o outro lá no Gaiolão, na quadra de esportes que fica ali no distrito de Iratinga. E para que a gente possa complementar essa informação, o idoso tem que levar RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de endereço, doutor Bastos. Ô Rude, me diz uma coisa, qual é a estatística de pessoas acima de 70 anos que tem carro próprio, que pode ir de carro para um drive-thru desse? O senhor agora me deu um acolcho à distância. Meu amigo, né? Pelo amor de Deus, nosso idoso, ele não, 98% não tem nenhuma bicicleta para andar. E para ir de carro, ele vai ter que pagar um carro para ir. Me perdoem, eu acho que nós poderíamos facilitar a vida desse idoso, pegando os nossos agentes de saúde, o nosso setor de enfermagem, que são poucos. Eu acho que nós não temos mais de 100, 200, sei lá, 300 pessoas, se você, nessa faixa etária, é um número reduzido. E você querer ou exigir que um pobre de um idoso desse está lá no fundo de uma cama, de uma rede, pegue um carro, um transporte, claro que ele tem vontade, ele precisa, ele sabe que a esperança dele é numa vacinação, mas eu acho que é louvável a atitude, lógico, para uma cidade como Fortaleza, tudo bem, eu até fico calado, mas uma cidade pequena, onde nós sabemos, seu Antônio, seu Zé, Dona Maria, Dona Zefa, eu sei que até por nome, né, quantas pessoas são nessa rua, tem 10, ali tem 8, ali tem 15, rapidamente você faz essa estatística, esse diagnóstico e ajuda essas pessoas mais idosas, tá certo? Só para complementar a sua informação, lhe passar aqui que os idosos que pertencem a essa faixa etária e que não têm condições de se locomover, ou têm a dificuldade, ou não possuem um veículo, né? As famílias foram orientadas a se cadastrarem na unidade básica de saúde mais próxima, para que a Secretaria de Saúde pudesse enviar uma equipe para imunizar o idoso na sua própria residência. Um outro assunto também, doutor Bastos, que é importante colocar aqui, nós tivemos esse final de semana Caucaia tendo esse tipo de ação, né? Caucaia é uma cidade que tem 350 mil habitantes. E nós tivemos no sábado uma ação que vacinou cerca de 2 mil idosos, né? E a gente viu assim, eu testemunhei uma fila quilométrica, tá? Que começava ali próximo ao Atacadão, na CE 085, indo até a Praça da Matriz. E os carros, às vezes, os idosos ficaram cerca de 5 horas, em média, dentro do carro para poder fazer. É lamentável. 2 mil pessoas, o Rude, você pega aí 100 agentes, cada um 20 pessoas, com 20 pessoas para vacinar, rapidamente, 4 vidrinhos, cada um 5 vacinas, né, dentro de um isopor, com gelo suficiente, rapidamente fariam isso. São coisas que a gente precisa poupar o nosso idoso. Eu acho que vale a pena pensar no outro, né? Aí o que você está olhando é exatamente pensar no outro. Claro, quem tiver seu carro pode deixar lá, tem uma meia dúzia, tem poucas pessoas. Mas o filho às vezes tem um neto, tudo bem, pode ser que tenha. Mas tem muitos que não têm, a família é pobre. Eu penso nesses mais carentes e que precisam dessa ajuda. Mas eu já vi que a prefeitura também deu essa opção
para ir na casa dessa pessoa mais necessitada. Às vezes não é nem que não possa sair, não, mas não tem condições, não quer ficar no meio da rua, não tem dinheiro para pagar um carro, até porque, né, precisa um valorzinho na hora e tal. Muitas coisas nós precisamos olhar pelo lado, pela visão do idoso, que é uma pessoa já tão sofrida, tão fragilizada. Tudo que se fizer para atenuar isso, eu acho de uma importância capital. E importante dizer o seguinte: ontem eu fiz um comentário acerca dessa ação, mas fiz acerca da divulgação como foi feita, tão em cima da hora, né? Foi feita uma divulgação próximo do meio-dia, onde a gente sabia que na parte da tarde é muito difícil ter as pessoas nas unidades básicas de saúde, que muitas estão sem médico, para atender essa população que iria fazer o registro de que a família daquele idoso não tinha o transporte ou ele não tinha condições de ir. Então, quer dizer, foi feito muito em cima da hora. E a outra questão é que eu acho que falta agilidade da forma como o doutor Bastos falou a respeito dos agentes que poderiam estar nas residências. Eu acho que a gente poderia fazer esse trabalho de forma mais ágil, mais rápida, tá certo? Porque urge. A gente tem que acabar com esse atendimento dessa faixa etária para a gente poder passar para outra. Perfeito. Então, quanto mais rápido nós fizermos esse trabalho, mais rápido as outras faixas etárias serão também atendidas. E né? eles ficarão mais protegidos, porque eles estão precisando. Sim. A qualquer momento chega um jovem na casa deles, aí infelizmente pega e vão para onde? Não tem mais leitos, os hospitais estão cheios. Isso. Então é isso. Então a gente precisa, através dessa vacinação em massa, que nós vamos poder sair dessa situação o mais rápido possível. Então, quanto mais, se chegou essa quantidade de vacina, vamos logo vacinar, porque semana que vem deve chegar uma outra quantidade e a gente poder atender. A não ser, obviamente, que a quantidade, nós temos, por exemplo, 400 idosos, a gente só tem 200 vacinas, 400 idosos nessa faixa etária. Então não adianta ir para a rua para vacinar todo mundo, porque não vai dar. Então aí a gente vai ter que fazer isso devagarzinho, né? Vamos ter que fazer de forma mais lenta. Então, explique para a população que a situação é essa, para que a gente possa também compreender, né? Doutor Bastos, ainda falando sobre essa situação na saúde pública, nós tivemos na última sexta-feira uma entrevista com a enfermeira doutora Luciane Dutra, diretora da unidade do Hospital Municipal João Ferreira Gomes, a FUSEC. E ela falou justamente dessa dificuldade de se contratar médicos para o hospital municipal. E aí ela disse que apenas nos finais de semana é que está se conseguindo colocar 2 profissionais por plantão. Na semana, isso não está sendo possível. Na maioria das vezes, só tem um médico por plantão na semana. Então, como é que o senhor está vendo essa situação? Me parece que, e eu fico preocupado, porque antigamente a gente ouvia a dificuldade de se conseguir médicos para PSFs, até de localidades distantes. Mas na sede do município a gente não tinha tanta essa dificuldade. Mas agora a própria diretora nos relatou isso na semana passada. Sem dúvida, Rúdio, ouvintes, internautas e telespectadores, material humano, recursos humanos, né, para a linha de frente hoje está muito difícil. Primeiro porque tem uma busca, uma competição gigantesca. É verdade. Então, ou você faz uma remuneração, tem que ser altamente de confiança e de credibilidade, porque os colegas têm medo, têm receio de não receber. Ainda bem que aqui é uma médica e ela sabe muito bem a importância, né, do pagamento rigorosamente em dia, se possível até antecipado, porque tudo isso é motivação. O médico tem 2, 3, 4 opções, eles têm os grupinhos deles, né, estão numa situação realmente difícil, porque estão na linha de frente, correndo risco. Alguns já tiveram a doença, alguns já sofreram bastante, né? Não só médico, mas como enfermeiras ou técnicos de enfermagem, né? Ou atendentes de enfermagem,
ou mesmo serviços gerais. A situação, quem está na linha de frente, é dificílima. E isso, com certeza, o Itapajé também está passando, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu vejo uma dificuldade, nós estamos tentando aqui estruturar, né, umas policlínicas aqui no PECEM, e estamos vendo a dificuldade de recrutar profissionais, porque não tem mais no mercado. Praticamente, o colapso foi não só de leitos, mas também de recursos humanos, porque não tem, é difícil. Então, a gente entende aí a dificuldade da diretora, nós sabemos, não é fácil, está sendo um drama você conseguir recrutar profissionais da área de saúde para a linha de frente. Não tem, tá? Exatamente isso que ela falou é uma realidade em todos os locais, e eu diria que não é só do Ceará, não é só do Itapajé, é do Brasil. Nós estamos vendo esse problema em todo o território nacional para nos restringir só, né, ao nosso país, mas eu acredito que até fora também em outros países a situação é a mesma, e nós, logicamente, vamos ter que usar de mais argumentos, reforçar naquilo que eles motivam mais, dando mais o quê? Confiança, dando mais credibilidade, porque quando gera essa confiança, fica mais fácil atrair, eu vou lá porque lá é direitinho, paga sempre em dia, que eu acho que é a situação de Itapajé, né? E isso facilita a vinda de profissionais, né? Tem alguns municípios, graças a Deus não é da nossa região, mas alguns municípios ficam devendo, estão devendo o mês de dezembro, de novembro. Aí os profissionais, vendo uma situação crítica dessa, vão para o município que não paga em dias, que não honra o compromisso? Não vão. Quer dizer, no Itapajé é diferente, graças a Deus, e Irauçuba, até Jussuoca, acredito que também sejam, porque eu conheço, né, os 3 prefeitos de quem eu estou falando, e na maioria dos municípios aí vizinhos, eu acredito, mas a dificuldade é realmente de recursos humanos, porque não tem, mesmo pagando em dias, mesmo pagando direito, mesmo antecipando, não tem mais pessoas para, ou está muito difícil. Eu não vou dizer que não tem, porque aparece uma vez ou outra, saiu daqui, foi para ali, está melhor porque eu estou mais perto da minha família, mas precisa, né, que haja uma boa motivação, um bom entendimento, porque tu imagina um profissional sozinho, médico aí, atendendo, vendo intercorrência, correndo para... Ele termina o dia praticamente, né, com burnout, né, que é a estafa médica. Ou enfermagem, que também passa pela mesma coisa. Eu sei o sofrimento aí do quadro de enfermagem, eu sei o amor que eles dedicam. Então, a gente tem que valorizar, mas sei também que não está fácil recrutar profissionais para a linha de frente de qualquer hospital. Não tem escolhas, não. Qualquer um está tendo essa dificuldade e nós só fazemos lamentar. Mas não é culpa de ninguém, é culpa aí do momento que nós estamos atravessando. Inclusive, aproveitar esse assunto e agradecer, fazer uma homenagem singela, simples, a essa categoria que está no fronte dessa guerra, dessa batalha. Médicos, enfermeiros, técnicas de enfermagem, ASGs de hospitais, maqueiros, enfim, essa turma que está aí, vigias, todas aquelas pessoas. A gente às vezes só fala dos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, não, recepcionistas, o pessoal que está ali recebendo você, porque, gente, pense numa barra pesada, se está difícil para a gente, eu acho que para as famílias que perderam gente é muito complicado, muito difícil, o sofrimento é grande, mas você imagina um médico, um enfermeiro que está passando por essa situação, não é um dia, uma semana, não, está convivendo com isso há 365 dias, é muito complicado.
Olha a tensão que está sobre esses homens e mulheres. Então, assim, está muito difícil. Como disse o doutor Bastos, não é que não tenha, tem. Mas existe uma dificuldade muito grande de você atrair esses profissionais para o interior do estado. Por quê? Tem muitos deles que estão pedindo licença. Tem. Porque não suportam mais, estão estressados, estão ansiosos, estão deprimidos. Além dos problemas psíquicos, claro. Alguns entrando em depressão, síndrome do pânico, ansiedade, transtornos obsessivos. Rapaz, é uma gama de doenças psíquicas que você não tem ideia. Eu já vi relatos de médicos desesperadores. Verdade. O cara viu pacientes conhecidos, amigos, ou mesmo desconhecidos, sem poder atender e conviver com aquela escolha, né? Escolha de Sofia. De Sofia. A quem vai deixar morrer, porque não tem para onde, só tem um respirador, só tem um tubo de oxigênio, né? Um cilindro. Então, é uma situação angustiante. E uma coisa, doutor Bastos, o senhor que é médico, que convive com vários médicos, antigamente você tinha na sua profissão momentos como esse, né? Você tinha momentos que você tinha que optar por alguém. Mas isso agora é diário e horário. Era exceção, agora era exceção. Agora é regra. É regra. Agora isso está acontecendo todo dia, todo instante. Doutor Bastos, eu vou fazer um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente volta trazendo o segundo bloco, mais assuntos para que a gente traga o seu comentário, a sua opinião e também trazer as primeiras participações. Voltamos já. O Vale do Curu inteiro ligado no Jornal Integração. Comando Rude Cascais. Vamos trazer as primeiras participações de hoje através do Facebook. Nós temos Vilani Feitosa no Maranhão. Nós temos Maiara Silva em Tejuçuoca e Maria Irtz Brito também em Tejuçuoca. Temos a Lucilene Saraiva, Maria Isabel, Regiane Souza, Gleiciane Souza, Débora Moraes, Maria Cristina, Chico Souza em Pedra Branca, Marília Pereira, Ana Araújo e o nosso amigo Pedro Silva Neto, que disse que o pai dele está muito feliz porque foi se vacinar no drive-thru. Está muito feliz, tem 72 anos, né? Nosso amigo meu, né? Irene Vasconcelos e tem também boa parte da família Bastos aqui, olha só, Raquel Bastos, Vera Bastos, mandando abraço ao doutor Bastos, e o Ricardo Marques sugere que a prefeitura crie um projeto para enviar à Câmara Municipal, criando gratificações a mais para esse pessoal que está no fronte dessa luta diária, né? Os médicos, enfermeiros, enfim. Mandar um abraço também para Nadiel e o seu Valtonir Pinturas, todos ouvindo o Jornal Integração. E temos ainda aqui a participação de alguns outros ouvintes que estão ligando no 3346.000. Mariano nos Ferros, Valdemir Eufrásio em Monte Carmelo, parabenizando sua mãe Júlia Eufrásio, que hoje completa mais um ano de vida. Tem aqui o Estênio, no bairro Barateiro, perguntando se o Sérgio Moro foi imparcial ou não na sua decisão. Daqui a pouquinho, segura aí que o doutor Bastos vai falar sobre isso. Temos aqui outras participações, Adriano no Barateiro, Josivânia, mandando um alô para o seu esposo Maciel e sua mãe Vilani, Eliene na Santa Rita, Poliana pedindo reposições de luminárias no sítio Maritacaca. Raimundo do Centro de Tapajé está perguntando aqui, doutor Bastos, ao senhor, se existe algum risco de contaminação através do uso coletivo do oxímetro, aquele aparelho que é usado pelos profissionais de saúde para testar a oxigenação, né? Pois não? Saturação, né, do oxigênio. A saturação do oxigênio, isso. Claro, né? Que qualquer equipamento, se não for higienizado, ele pode ser, logicamente, transmissor, né? Ele pode ser o veículo para a transmissão. Você pega no trinco, se você não higienizar, uma pessoa que quando vai tossir, bota a mão na boca, você imagina, um cara que está com Covid, ele vai tossir, bota a mão na boca. Então, logicamente que vai ser uma saraivada de vírus. Aí ele pega, aonde ele pegar, ele pode transmitir. Se você logo em seguida pegar e não lavar as mãos, aí a preocupação de estar sempre lavando as mãos ou usando álcool gel.
Isso, e logicamente higienizando, né, tudo que for pego por mais de uma pessoa. Se só você está em casa, claro que não precisa, você está higienizando o que você vai pegar depois. Mas se alguém que chega, ou se você entra em uma casa, né, abrindo a porta, a pessoa obrigatoriamente deve higienizar esse trinco, essa maçaneta. A mesma coisa com o equipamento, o oxímetro, né, que é para saber a saturação de oxigênio do indivíduo. Então, com certeza, amigo, tem que higienizar, e você, depois que usar, também lava suas mãos para evitar qualquer possibilidade de transmissão do vírus. Gilvan Brioso na Lagoinha, Geisa no Camará, parabenizando sua mãe Aldenora por hoje estar completando mais um ano de vida. Parabéns, saúde, muita paz. Flailson mandando alô para os amigos de Itapajé, José Carneiro na Santa Rita, Valderi no Pedra Branca. E trazer aqui a participação do Mariano nos Ferros, Thiago Gomes no São Pedro, Silvia Brita no Sítio Ipu e Vitória no bairro Ferros. Doutor Bastos, 2 pessoas estão também na nossa audiência. Nosso amigo William Castro, lá na Pitombeiras, tá certo? Mandando um abraço ao senhor, tá certo? Grande amigo, irmão. E hoje recebi aqui uma mensagem muito bonita do meu amigo Luizinho do rádio, está se recuperando em casa, na casa dos pais, e está na nossa audiência, viu? Obrigado, parabéns aí, Luizinho, você realmente superou isso é muito bom, e nós ficamos felizes porque você é uma pessoa de Deus, uma pessoa do bem, que sempre tem feito essas atitudes generosas e de amor, como você tem feito aí em todas as suas ações. Graças a Deus, Deus, mais uma vez, fez a atitude correta com você. Muito bem, doutor Bastos, trazer aqui mais um assunto, e aí eu vou correr com as informações para deixar o espaço livre para o senhor poder comentar. As primeiras cidades, doutor Bastos, a decretarem lockdown no Ceará, conseguiram reduzir a curva de contágio na Covid. A gente falou aqui no mês passado que Santa Quitéria, Meruoca, Palhano, Pentecoste e Mombaça foram os primeiros municípios, antes mesmo até do governador decretar o lockdown no estado. Essas cidades, elas tomaram essa decisão. E aí eu vou trazer apenas 2 exemplos, porque são da nossa região. Santa Quitéria, doutor Bastos, teve, no dia 27 de fevereiro, a média móvel de casos confirmados na cidade era de 37,1. No último dia de fevereiro, 3 dias após o lockdown, foram 39 casos confirmados em 24 horas. Agora, nos últimos 3 dias, 21, 22 e 23, o município não registrou nenhuma infecção. Vou trazer o exemplo agora de Pentecoste. Pentecoste, em 4 de março, um dia antes do município impor essas medidas mais rígidas, a média móvel da cidade era de 29 casos por dia. O índice era 3 vezes maior que o pico que foi registrado em junho do ano passado, que era 11,5. E atualmente, doutor Bastos, passado esse período, a média móvel para os novos casos de Covid é de 0,28. Então, baixou de 29 casos por dia para menos de 1, ou 1/4 de 1, a média atual. Isso é uma demonstração inequívoca, Rude, ouvintes, internautas, que essas medidas, elas às vezes são necessárias. Eu tenho também a convicção, a parte da economia é importante, é importantíssimo, eu não esqueço nenhum momento, elas poderiam andar juntos, mas quando a vida, o que está em jogo é a própria vida humana, aí você tem que dar um basta, dar uma parada, porque as pessoas que estavam nessas regiões estavam levando a coisa numa brincadeira, como se o vírus não existisse, né? É aquela frase que se diz:
Você pode até esquecer o vírus, mas o vírus não esquece de você. Então, como é que você faz para veicular ou para esse vírus circular? É você, né, fazer, né, a liberação de todos, aglomerações, não se preocupar com distanciamento social. E aí eu faço aí a restrição para empresas sérias, né, que fazem o trabalho, né, fazem a orientação, seguem os protocolos rígidos, né, de distanciamento, de uso de máscaras, né, de sanitização, de esterilização de pneus, ou sei lá, tudo que possa contaminar, eles tomam essas precauções. Aí você consegue, nesses casos, reduzir substantivamente. O que é que aumenta? É quando você, sem esse controle, sem essas proteções, né, sem os usos, né, de máscara, sem ter a preocupação do distanciamento físico entre as pessoas, se aproximar, se abraçar, como se nada existisse. O resultado, infelizmente, é esse crescimento da transmissão do vírus. Na hora que você faz o lockdown, isso aconteceu na Europa, isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu em alguns estados do Brasil, aqui no Ceará, o governador, ele tem tido essa atitude sempre que a coisa começa a complicar. E quando acontece o lockdown, depois de 14, 21 dias, os níveis começam a baixar. Então nós estamos tendo aí uma prova, né, uma confirmação de que algumas vezes, né, o rigor de um lockdown, às vezes, são necessários. E os resultados aí, eles estão colhendo. Pessoa de Pentecoste, de Mombaça, de Santa Quitéria, estão colhendo os frutos desse sofrimento, que eu sei que não é bom ficar, né, contido dentro de uma casa, como se fosse um prisioneiro. Eu quero a minha liberdade, eu quero ir e vir. Mas, meu amigo, isso está comprometendo a vida de amigos de vocês, de parentes, de conhecidos, de pessoas que você ama. E, no final das contas, é ruim para todos. Então, é preferível fazer um sacrifício durante um determinado tempo e, principalmente, Rude, é a história da conscientização. Quando voltarmos a ter mais liberdade, vamos fazer esses protocolos, vamos seguir esses protocolos, vamos andar de máscaras, vamos lavar sempre as mãos, vamos ter o álcool gel, de certa forma, com uma certa frequência, porque aí você diminui a circulação do vírus. O vírus só circula se quem estiver com ele começar a transitar em outros locais, transmitindo através de uma tossida ou através de um contato com qualquer utensílio, pode ser uma porta, sei lá, um trinco, qualquer coisa. Então, quando você circula, o vírus circula com você. E aí, meu amigo, o estrago está feito. Essa é uma demonstração, é importante você trazer, Rude, porque é um exemplo. As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E nós estamos vendo aí, nos municípios que você citou, a transformação, a mudança, a redução brutal, espetacular, né, do número de pessoas contaminadas, né, que receberam, que foram infectadas por esse vírus. Verdade. Então, assim, para que as pessoas possam entender, lockdown não significa acabar com o vírus, não é isso. É reduzir ao máximo a possibilidade de contaminação. A circulação do vírus, né? Então, o vírus, para ali contaminar, você precisa estar próximo de alguém que esteja contaminado. Como a gente não sabe quem está contaminado, ninguém tem isso na testa, fica complicado. Então,
Por isso é que precisa haver esse isolamento. E um detalhe, gente, o doutor Bastos foi muito feliz agora em dizer que a gente tem que adquirir a partir de agora certos hábitos. Mesmo depois da vacinação, o vírus vai continuar, como hoje continua o vírus da gripe. A gente é vacinado sempre, todo ano, contra a gripe, mas o vírus da gripe está aí, tá? Continua circulando. Então vamos ter essa conscientização para que a gente possa passar. Nós vamos vencer isso. Isso vai passar. Agora a gente precisa fazer a nossa parte, né? Com certeza, Rúlio. Doutor Bastos, nós tivemos aqui últimas ações do governo do estado para amenizar os efeitos do lockdown. Por exemplo, o governo do estado anunciou a distribuição de 250 mil botijões de gás para as famílias carentes. Isso foi através de um acordo com a Nacional Gás Butano, que vai vender esses botijões a preço de custo. Essa distribuição acontece a partir do dia 7 a 9 de abril. E ontem, a Assembleia Legislativa aprovou que o pagamento da conta de luz em abril e maio para mais de 500 mil famílias sejam feitas pelo governo do estado. Essas famílias são aquelas que consomem até 100 quilowatts, tá? E também o pagamento de contas de energias de bares e restaurantes que constam em atraso durante a pandemia. Então você, meu amigo, minha amiga, que tem um bar, um restaurante e tem um débito com a Enel e esse débito dentro desse período de pandemia, você também será beneficiado. Outras ações é que a Assembleia também aprovou o projeto para que o governo do estado doe oxigênio aos municípios do Ceará. E aí vai entrar um parceiro importante que é a Prece. E para terminar, o governo iniciou a montagem de hospitais de campanha em Sobral e Juazeiro do Norte. São medidas extraordinárias, a gente tem feito aqui essas reivindicações. A situação não é fácil, principalmente para quem não tem, né, um emprego, para quem está desempregado, para quem é informal, para quem tem o seu trabalho, mas não pode desenvolvê-lo, né? Principalmente o informal, né? Que tem lá a sua feirinha, ou vendia isso, ou cortava cabelo, ou fazia barba, ou coisa parecida, fazia serviço. E hoje não pode fazer. Por quê? Porque não tem cliente e o risco é muito alto. Então essas pessoas precisam ser ajudadas, precisam de ajudas municipais, estaduais e federais, né? Agora, a partir de abril, o auxílio emergência também vai sair. No auxílio emergencial vai começar agora em abril, era para começar em março. Não sei por que não, né? A demora lá do Congresso, eu não sei de quem foi, do governo, mas era para ter sido em março, né? O cara já entra no meio dentro, é péssimo, já está péssimo. Né? Nós já estamos no terceiro mês, vamos para o quarto. Acho que o último auxílio foi em dezembro, se não me engano. Dezembro. Nós estamos indo para o quarto mês. Essas pessoas precisavam comer, precisavam pagar isso. Então, a economia, ela demora, ela se recupera. Agora, a vida você não consegue recuperar mais. Então, é isso que nós temos que ver, né? Com muito bom senso, mas com muita responsabilidade, antes de tudo, para que a gente possa depois recuperar a economia, recuperar tudo, né? Eu me lembro de uma época que nós eu não era vivo, aliás, nós aqui que estamos olhando aqui um para o outro na tela, que é na Segunda Guerra Mundial. Nós passamos quanto tempo aí? Foram 5 anos. Então, tu imagina 5 anos, lá naquele tempo, além de não poder sair de casa, você ainda tinha a destruição, né? Porque as mortes continuam, né? Como naquela época. Só que a morte naquela época era através de bombas, da guerra em si, né? De bala e tudo, da guerra em si. Mas agora, a mesma coisa. Existe um vírus que está destruindo, nós estamos chegando a 300 mil vidas aqui no nosso país. E isso realmente é uma estatística lamentável. Terrível. Não é culpa de ninguém, mas a coisa está acontecendo. O vírus
chegou nas nossas vidas e está causando esse transtorno. Por isso é que nós vamos ter que entender a situação, ter bom senso, todos ajudando todos, solidariedade, fazer a parte que cabe a cada um dos entes públicos, município, estado e federação, para que nós possamos sair dessa crise com o menor número de vidas perdidas possíveis. Ok, doutor Bastos, eu tenho ainda aqui 3 assuntos na nossa pauta para que a gente possa discutir e tenho ainda um comercial para fazer, mas vamos trazer logo aqui o assunto que nos chega através de como é que o senhor viu esse jantar com os presidentes da Câmara e do Senado, de banqueiros e empresários que se reuniram na última segunda-feira para discutir saídas para ser agilizada a compra de insumos e vacinas contra a Covid-19. Como é que o senhor viu aí? Foi uma conversa de tom muito de críticas, até mesmo a esses empresários falando sobre do cansaço que está sendo para todo o povo brasileiro lutar dia a dia contra a Covid. Como é que o senhor entendeu essa reunião? O senhor achou proveitosa? Tudo que vem para ajudar, Rudy, tem o apoio de qualquer pessoa de bom senso. É um grupo de empresários, eles estão vendo a situação, estão preocupados, como brasileiros, como empresários, mas até com a própria vida de cada um. Não tenha dúvida que eles também correm risco de vida. E a esperança que nós temos no fundo do túnel é a vacinação. E o que é que nós estamos vendo? Nós já discutimos isso hoje. Uma vacinação lenta, a passos de tartaruga, não tem vacina, quando chega é uma quantidade pequena, A coisa está se arrastando muito, e quanto mais se arrasta, mais vida nós vamos perder, e a economia vai ficar ainda mais claudicante, mais sofrida, mais deprimida. E, logicamente, que o empresário, ele é um cara que tem uma visão de agilidade, ele quer que as coisas sejam prevenidas. Ele tem que fazer com prevenção e não depois que vem, Mas só que no caso aqui não deu para prevenir porque ninguém adivinha a doença. Mas logo que chegou, já era para ter tomado as medidas. Quais seriam as saídas? É vacina. Então vamos começar a fazer. Por que que no ano passado, lá no mês de abril, maio, junta Butantan, junta todo... Porque está faltando união. Na grande verdade, nós estamos faltando uma união nacional. E eu acho que esse grupo de empresários estão tentando mostrar para as autoridades que se eles ficarem em locais distintos, separados, quem vai sofrer é a sociedade, é o povo. É a economia, porque com a economia o povo também sofre. Quando a economia perde, a sua pujança, perde a sua força, o povo também sofre, porque vem o desemprego, vem a fome, vem a pobreza, vem tudo isso junto. E associado a isso está a doença. Desculpe, é um cabo de guerra, É um cabo de guerra, cada um puxando para um lado. Mas aí não é que tu esteja puxando para nenhum lado. Eu estou falando que eles estão se mexendo para vacinar. Eles não estão preocupados para abrir a economia, para abrir o sistema econômico funcionar. Não, eles estão tentando mostrar que se todos unidos nós puderemos acelerar o nosso Programa Nacional de Imunização, o PNI, que é de responsabilidade do governo federal. Hoje nós estamos vendo municípios comprando, estados comprando para lá e para cá, todo desorganizado, sem uma ordem. Meu amigo, nós já vacinamos aqui 5 milhões de pessoas no dia, 2 milhões, Estados Unidos está vacinando 2 milhões hoje, 2 milhões por dia. Quando a gente se esforça muito, nós estamos chegando a 80 mil, 60 mil, 50 mil. Meu amigo, isso nós vamos levar um século. Então, o empresariado
tendo essa visão ágil, né, essa visão, né, de proatividade, eles estão querendo provavelmente colaborar. Nós vemos essa Luísa Trajano, né, nós vemos esses presidentes desses grandes bancos, né, Itaú, Bradesco, né, esse Nubank, todos eles, né, e esses outros empresários, né, de outras empresas grandiosas do Brasil. Então, isso é importante para mostrar, governo, nós estamos aqui, nós queremos ajudar. Eu dou só um exemplo. Se os empresários tivessem, né, participado, rapaz, vamos ajudar, eu vou comprar, se cada empresário comprar as vacinas dos seus colaboradores, tu imagina a ajuda que seria para o governo federal. Nós temos aí 20 milhões, 30 milhões. Só para você ter uma ideia, nós no Brasil hoje temos 47 milhões de pessoas com plano de saúde. Desse total, 80% são planos corporativos, são planos dados pelas empresas. E se essas empresas também resolvessem ajudar pagando a vacina, diminuiria 50 milhões de pessoas para o governo federal. Ele iria atuar mais nas pessoas mais carentes. Então, isso é possível se houver união nacional. E eu tenho certeza que cada um dos empresários faria a sua parte, né? Quanto dá tantos mil, quantos empregados, colaboradores você tem, vamos fazer os seus, você faz o seu, e isso nós ajudaríamos o país e aceleraríamos essa recuperação. É nesse sentido, Rudy, não é cabo de guerra aí, às vezes as pessoas pensam que eles estão querendo disputar, não, eles estão querendo ajudar. Eles estão querendo fazer a parte deles. Eu que falei que os governos estaduais e o governo federal estão nesse cabo de guerra desde o ano passado, né? Fazendo com que cada um tenha, predomine a sua vontade, o seu pensamento, e não é assim, precisa haver um consenso. O problema, Rudy, é eles quererem ser o protagonista, como fui eu, meu amigo, fomos nós que ajudamos, as entidades públicas unidas, o empresariado, todos juntos. Isso não é um trabalho para uma pessoa, não, isso é para toda a nação. Então, eu acho que esse momento é importante e o empresariado brasileiro está dando um passo, né, definitivo e importantíssimo para ajudar o governo federal, estadual e municipal. Aliás, a sociedade é que está sendo punida, né, com essa demora, só isso. Doutor Bastos, tem a participação aqui do Diego Lima, lá em Sorocaba, nos ouvindo e dizendo o seguinte: com certeza, doutor Bastos, união nesse grande Brasil é essencial. Boas palavras, mais um belo programa. Abraços, Diego Lima, tá? Obrigado, Diego, lá de Sorocaba, em São Paulo. Sorocaba, em São Paulo. Muito obrigado, Diego, pela sua audiência. Doutor Bastos, e aí nós tivemos a decisão do STF, o pedido de Jair Bolsonaro contra os decretos de lockdown no Distrito Federal, na Bahia e no Rio Grande do Sul. Ele tinha entrado com um pedido para que esses estados não pudessem fazer esse tipo de ação, mas a decisão do ministro Marco Aurélio é que não entra no mérito da ADIM e rejeitou a ação por ter sido proposta e assinada apenas pelo presidente Bolsonaro, e não por ter sido uma ação. A ação deveria ter sido feita pela AGU ou por qualquer outro advogado. Pois é, rapaz, eu acho profundamente lamentável, acho profundamente lamentável essa atitude, essa briga, essa disputa graciosa aí, que não leva a muita coisa, Nós estamos precisando de união, meu amigo. Obrigado, Diego. O Diego, estou vendo aqui, ele mandou aqui também uma mensagem aqui no Zap. Isso é que está precisando. O Bolsonaro já sabia da resposta do Supremo, que o Supremo já tinha se manifestado, então ele jogou mais para a torcida,
Logicamente que o Bolsonaro tem 30% do eleitorado que realmente tem um fanatismo muito grande, mas isso, meu querido presidente, não é o momento de nós estarmos fazendo essas atitudes para agradar A, B ou C ou D. Eu acho que o momento agora é de nós sentarmos aí com o Congresso, mesmo com o Supremo, o presidente da República, criando assim uma força, uma unidade, tá certo? Para que nós possamos superar juntos. Essa dificuldade maior que nós estamos passando, Rude, com certeza é por causa desse cabo de guerra que você falou muito bem. Um puxa para cá, outro puxa para acolá, e no final, meu amigo, ninguém caminha, nós estamos parados, né? Ou caminhando praticamente lentamente, ou caminhando de lado. Nós precisamos correr ou voar, e nós estamos caminhando de lado. Isso, infelizmente, é ruim para todos. Eu fico, lamentando tudo isso e até esperando que o nosso mandatário maior, nosso presidente, chegue ao bom senso de que só podemos superar isso se for unidos e não divididos. Ok. Doutor Bastos, eu vou ter que fazer mais um intervalo comercial. Na sequência, o senhor volta falando sobre a decisão do STF, da segunda turma, da suspeição, tornou suspeito o julgamento do juiz Sérgio Moro. Então, daqui a pouquinho o senhor volta e eu vou trazer outras participações. Daqui a pouquinho. O Vale do Curu inteiro ligado no Jornal Integração. Comando Rude Cascais. Participações de ouvintes: Antônia Vaz, ouvindo o Jornal Integração, Solange Ávila em Pitombeira, Vanderlei no centro, mandando um alô pro Júlio, Joseli e pro Paulo Henrique, todos lá na Bela Vista. Temos ainda aqui mais participações, dessa feita no Facebook: Carminha Gomes Guimarães, de São Miguel, Rosa Maria Vasconcelos, Iraneuda Soares, do Três Olhos d'Água. A dona Maria Almeida pergunta pra gente se até que horas vão as vacinas lá, a ação do drive-thru. Estou pedindo aqui para os nossos repórteres conseguirem essa informação. A equipe do Mercantil Zé Gomes, Marlene, Magela e Mardônio, lá no assentamento Oratório em Tejuçuó, que tem toda a equipe do Mercantil Zé Gomes, tá? Todo mundo lá ligado. Tem também a Josiane Rosa lá em Irauçuba. Muito bem. Doutor Bastos, nós temos aqui a nossa próxima pauta, é a seguinte: a segunda turma do STF decidiu ontem por 3-2 que Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato em Curitiba, foi parcial ao condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá. A maioria foi atingida depois que a ministra Carmen Lúcia, que havia se posicionado contra o pedido em 2018, quando começou a ser analisado o caso, ela revisou o seu voto ontem. Então, por conta disso, aquele placar que estava de 2-2 e ontem mesmo foi desempatado pró-Moro por 3-2, mas depois a ministra Carmen Lúcia solicitou rever o voto e aí virou para 3-2 contra Sérgio Moro. Como é que o senhor viu aí essa movimentação da segunda turma? E um detalhe, que o nosso ouvinte até pediu para o senhor comentar. O senhor acha realmente que Sérgio Moro foi parcial no julgamento de Lula? Rapaz, eu tô com medo que o Sérgio Moro não vai preso, viu? Solte todo mundo. Demorar mais uma coisinha. E o Sérgio Moro vai terminar sendo preso. Do jeito que as coisas vão. Bom, eu vou fazer uma análise rápida. Eu acho o seguinte, eu acho que eu fiz algumas críticas, logicamente, a maneira espetaculosa com que foi tratado, não pelo Moro, mas até pelo pessoal do Ministério, o Deltan fez umas atitudes que realmente desnecessária. E isso criou, uma certa enciumada lá do pessoal do Supremo, e logicamente que eles vinham esperando para dar o troco, dar o troco para esse trabalho que estava sendo envidado lá em
no Paraná, em Curitiba. Outro item, 2 itens nos preocupa. Primeiro foi a história da Vaza Jato, né, do The Intercept. Então, aquelas mensagens entre Moro e Deltan Dallagnol vindo a público e aquele, né, e o repórter fazendo aquilo de uma maneira a conta-gotas para criar um suspense e tal. Aquilo, de certa forma, desgastou o Moro, apesar de nada, né, que ele fez ter sido solicitando provas, né, indevidas ou criando provas que não existiram. Nada disso houve, apenas o relacionamento, né, entre o Ministério Público e o juiz, que eu também concordo que não é certo, não deveria ocorrer. E eles cometeram esse deslize. Não acho que por isso você vai invalidar, por 2 motivos. Primeiro, porque o Tribunal Regional Federal 4, né, o TRF4 do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, não só confirmou, como aumentou a pena. Não só confirmou, será que eles também são suspeitos? Será que vão decretar suspeição também do TRF4? Porque se estão suspeitando do Moro, é porque o Moro agiu de maneira errada. E se os outros convalidaram e até aumentaram, é porque são cúmplices, claro, né? Então, eu vejo que não houve tanta tendenciosidade ou parcialidade, mas condeno essa uma delas. A segunda que eu condenei foi a ascensão dele para o Ministério da Justiça. Eu acho que foi um dos maiores erros do Sérgio Moro. Quando ele aceitou, ele criou um vínculo que não existia. Não existia nenhum vínculo Bolsonaro e Sérgio Moro. O Bolsonaro estava querendo, era uma vitrine para levar para o governo dele, que ele não tinha. Ele tinha o Sérgio Moro, ele tinha o Paulo Guedes na economia e mais ninguém. Então ele levou o Sérgio Moro, que era um ícone para o brasileiro naquela época. E isso foi a vaidade do Sérgio Moro, né, que criou, eu acredito que tenha colocado assim mais fermento nessa suspeição, que na minha maneira de entender, nada do que foi feito foi mudado, foi aumentado, foi acrescentado. Tudo que foi, porque eu nunca vi um julgamento tão transparente como aquele, né, do nosso ex-presidente Lula. Tudo era aberto, tudo era jogado a público, tudo era na televisão, tudo. Então, não tinha como se criar um álibi, se criar uma não era prova. Necessário fazer conversas paralelas para isso, é verdade. Não tinha sentido. Era muito claro. Era muito transparente, foi muito transparente. Então, eu condeno o Moro por essas 2 ações dele, essa conversa que foi vazada, foi por bem ou por mal, mas foi importante, porque não era importante se conversar Ministério Público e juiz, não é política, não é uma boa, né, recomendação. E o segundo, um presidente, aliás, um juiz, que de certa forma, né, inviabilizou a candidatura de um concorrente do presidente, de repente ser convocado para fazer parte daquele governo e ele aceitar. Ele era para ter tido imediatamente, de jeito nenhum, eu vou ficar aqui e só saio daqui quando for, né, para uma outra função maior de ministro ou coisa parecida. Então, isso, de certa forma, criou, né, uma certa fragilização, uma fragilidade daquela postura correta, daquela postura, né, íntegra que ele criou no início da Lava Jato. Eu concordo que houve realmente uma fragilização, tendo em vista esses 2 processos.
mas continuo achando que o Moro é imparcial. Ele talvez seja vaidoso, ele talvez cometeu deslizes, mas ele não atuou com o objetivo único de fazer com que o Lula não fosse candidato à presidência da República. Se ele contribuiu indiretamente, eu tenho certeza que não foi intencional. Ele o fez, né, baseado no princípio da lei, né, mas cometeu esses deslizes que, infelizmente, deixa ele mais fragilizado e levou a esse, né, veredito aí de uma das turmas do Supremo. Mas ele vai ser julgado pelo pleno. Então, não vai ter muito valor. Claro que vai influenciar, porque esses 3 votos eles já começam votando a favor da imparcialidade. Mas ainda tem 6 membros para definir o resultado final. Isso é só o treino de apronto, mas o jogo ainda não terminou. Foi só um coletivo. Doutor Bastos, para finalizar, inclusive responder aqui a nosso ouvinte, Maria Almeida, aquele evento lá da vacinação já acabou, viu? Foi até meio-dia, tá? E a secretaria está anunciando que vai haver uma outra ação dessa e posteriormente vai ser comunicada. Doutor Bastos, nós tivemos no Jornal Integração da última terça-feira uma reportagem, ontem, mais conhecido como ontem, nós tivemos uma reportagem em que o nosso gerente, Clésio Marques, conversou com a senhora Maria Leda, residente no distrito de Santa Cruz, na zona rural da nossa cidade. E dona Leda é uma mãe de família que buscou a emissora para relatar uma série de problemas de sua comunidade. Calçamento danificado, gerando risco de acidentes, falta de médico e atendimento odontológico no PSF, a capina nas ruas, a coleta de lixo, enfim. E o que nos chamou a atenção é porque nós temos, dentre os nossos ouvintes de todos os dias, o secretário de Infraestrutura de Itapajé, o Edinho Rocha, que foi vereador, atualmente é o vice-prefeito da cidade e ocupa o cargo de secretário de Infraestrutura. E ele se confessou, um ouvinte nosso estava atento ao jornal e logo depois da veiculação dessa matéria ele fez questão de ligar para a rádio para falar com a população do distrito, para dizer que estava já ciente das reclamações e estava pronto para resolver essas questões, se colocou a solucionar esses problemas. E o que me chamou a atenção, doutor Bastos, além da postura do vereador Edinho, porque às vezes as pessoas que estão comandando secretarias na administração pública, geralmente elas entendem essas críticas, essas reclamações como críticas até destruindo a postura de cada um desses entes públicos que estão aí à frente dessas secretarias. E o Edinho teve uma sacada completamente diferente, né? É um jovem político, tem aí um futuro todo pela frente, mas a outra coisa que me chama a atenção é que mesmo com o avanço da tecnologia, diversas ferramentas aí de comunicação que surgiram ao longo dos anos, o rádio continua sendo protagonista, né? Continua sendo o veículo em que a população tem vez e voz. Perfeito, Rudy. É um casamento perfeito, principalmente quando você tem no governo pessoas que têm essa abertura, que têm esse reconhecimento e que se preocupam com suas comunidades. Eu acho espetacular, e principalmente por ser um jovem, né? Um jovem que já tem a mente aberta, que aceita críticas, que reconhece, que vai lá, muda, atende o povo. Tudo isso é importante, sabe para quem? Para a sociedade. Isso é espetacular. Você ter políticos antenados, que estão ouvindo o clamor, o pedido de socorro. É aquela história que eu falei, que a natureza fala e a sociedade não ouve. Então, tem pessoas que ouvem, e aí eu cito aí o exemplo do Edinho, né? Que repercute e que vai lá e soluciona e equaciona dentro das possibilidades aqueles problemas. Isso é fundamental e a Rádio Atitude
É esse veículo que está aqui para ajudar a nossa comunidade, que está aqui para dar sua colaboração. E quando a gente faz aqui uma crítica, um argumento, não é só para criticar, não, é para melhorar. A nossa função não é tornar quanto pior, melhor, não. Para nós é quanto melhor, melhor. Então, o que nós falamos é para ajudar, é para facilitar, é para dar essa informação que às vezes você não sabe, rapaz, não sabia, não me avisaram. Meu amigo, está aqui. Nós temos um local onde nós repercutimos aqueles que não têm vez, não têm voz. Às vezes não são recebidos, aquelas pessoas, né, mais populares ficam na frente, a pobrezinha às vezes ia dar um recado e infelizmente não pôde. Mas ela tem aqui um veículo que sempre vai ouvi-la e sempre vai repercuti-la. Então, parabéns aí o Edinho, e que tenham muitos Edinho nessa administração, para que depois nós estejamos comemorando sempre os problemas se acabando e as soluções tomando o lugar dos problemas. Assim é que se faz uma grande administração. Parabéns aí ao nosso secretário de Infraestrutura. Ok, doutor Bastos, essa era a nossa pauta de hoje, agradecendo o senhor pela participação, mas deixando também o microfone aberto para que o senhor possa fazer as suas considerações. Ok, obrigado. Eu é que agradeço a vocês por esse brilhante jornal, aos nossos queridos ouvintes nacionais e internacionais, as minhas queridas irmãs Vera e Raquel, lá na nossa Itália, né? Nossa querida Itália, e todos os nossos queridos ouvintes de todo o Ceará e de todo o Brasil e do mundo. Uma boa tarde, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Ele assim nos permitir. Boa tarde.